No Mar das Filipinas, a leste de Luzon, um operador de sonar a bordo do USS Ronald Reagan ficou paralisado no meio da frase. A tela dele mostrava um sinal que não pertencia ali. Segundos depois, a prova irrompeu pelas ondas. Um submarino chinês emergiu dentro da bolha protetora do porta-aviões. Isso não era apenas uma navegação ruim, era um desastre prestes a acontecer. Um submarino diesel elétrico da classe Yuan, forçado a subir devido às baterias descarregando, escolheu o pior lugar possível para emergir. Bem ao lado do porta-aviões mais fortemente defendido da América, no convés do Reagan, ninguém entrou em pânico. Os navios de escolta apertaram a formação, helicópteros mergulharam o sonar, o porta-aviões manteve a velocidade calmo e firme. Mas aqui está o detalhe. Cada segundo que aquele submarino permanecia na superfície, ele não estava intimidando a Marinha dos Estados Unidos, estava se entregando. Os radares registraram seu perfil, os sensores captaram sua trilha acústica e a tripulação do Ronald Reagan acabou de receber um prêmio de inteligência. O submarino da China achou que tinha dado um recado. Na realidade, cometeu um erro de proporções históricas. Primeiro, era só um sussurro na tela, um pulso fraco de baixa frequência, tão profundo que quase se misturava ao ruído de fundo do oceano. O operador de sonar a bordo do USS Shoup, um destroyer classe Arleigh Burke, que escoltava o porta-aviões, estreitou os olhos e marcou o sinal. Um sinal depois outro. Rumo estável, profundidade em torno de 120 metros, velocidade pouco abaixo de 8 nós, assinatura clássica de um submarino diesel elétrico. Tentando manter o silêncio, ele avisou. O centro de informações de combate ganhou vida. As telas se acenderam enquanto os dados fluíam de vários navios em poucos minutos. O contato não era apenas um traço de sonar, era uma imagem tridimensional. O grupo de ataque Reagan tinha uma sombra e ela não deveria estar lá. O grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos é mais do que apenas um grande navio com jatos ao redor do Reagan. A formação parecia camadas de armadura. Cruzadores classe Ticonderoga e destroyers classe Arleigh Burke forneciam defesa contra mísseis de longo alcance, e 2D aeronaves Hawkeye circulavam bem alto, fornecendo à frota uma imagem de radar que se estendia por centenas de milhas e também em baixa altitude. Os verdadeiros farejadores M60 RC Hawks. Um deles, com o indicativo Noite 614, decolou do convés do destroyer. O Romeo não é apenas um helicóptero, é um caçador de submarinos voador. Seu sonar Anax 22 é baixado como um microfone no oceano, alcançando onde os sonares montados em navios não conseguem. Some-se a isso o radar, a NAP 153 para detecção de periscópios e o conjunto de apoio eletrônico, a NAUC 210. E você tem um verdadeiro aspirador de assinaturas submarinas voador. Em poucos minutos, o Seahawk confirmou. O submarino estava se movendo com cautela, aproveitando uma camada térmica como cobertura, mas não conseguiu esconder a verdade. Suas baterias estavam se esgotando e mais cedo ou mais tarde teria que sair da cobertura. Na ponte do Reagan, os oficiais não vacilaram, eles já tinham visto esse jogo antes. Submarinos a diesel chineses frequentemente avançam para águas internacionais, seguindo porta-aviões para provar que conseguem, mas as regras do jogo são implacáveis. Submarinos a diesel são como corredores prendendo a respiração. Eles podem correr em silêncio, mas eventualmente precisam ofegar por ar. E quando esse momento chega, bem, a Marinha dos Estados Unidos está esperando. Os técnicos de sonar aprimoraram seus dados de rastreamento inseridos nos computadores da frota, padrões de cavitação, contagem de lâminas das hélices, rotações por minuto do eixo. Para os de fora era apenas um eco, para a Marinha era uma impressão digital, uma forma de classificar e catalogar exatamente qual submarino estava lá embaixo. A mensagem era clara. O grupo de ataque Reagan não estava surpreso, não estava em pânico, eles estavam observando, ouvindo e esperando pelo inevitável. Porque todo encontro com o submarino tem o mesmo ponto de virada. Ou o submarino permanece escondido, ou ele emerge, e quando ele emerge no lugar errado, ao lado do navio errado, a vantagem muda instantaneamente. Aconteceu mais rápido do que qualquer um esperava. Às 7h04 horário local, o submarino emergiu.
Num segundo, o mar estava vazio. No seguinte, uma vela escura rasgou as ondas, com água escorrendo pela torre. Os vigias a bordo do Reagan anunciaram imediatamente: submarino à superfície, bombordo, distância de 3 milhas. Isso não era uma manobra furtiva, era desespero. Submarinos diesel-elétricos, mesmo os modernos da classe Yuan com propulsão independente de ar, não conseguem ficar submersos para sempre. Uma patrulha prolongada indica baterias descarregadas, pouco oxigênio e o capitão deve escolher: emergir e arriscar ser detido ou ficar submerso e perder propulsão. Naquela manhã, a escolha foi forçada. Os primeiros americanos a vê-lo não foram pilotos ou operadores de radar, mas marinheiros no convés, vigiando o horizonte durante as tarefas do porta-aviões. Para eles, era surreal ver um submarino chinês emergir do oceano como uma fera na jaula errada. O protocolo de rádio foi imediatamente acionado em uma frequência aberta e uma voz americana calma ecoou sobre as águas. Submarino não identificado, você está operando nas proximidades de um grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. Acuse o recebimento e mantenha uma distância segura. Nenhuma arma ou míssil estava ativo, era só procedimento. Frio e deliberado porque a doutrina dos Estados Unidos é clara: não escale a situação a menos que seja diretamente ameaçado. Enquanto isso, as escoltas apertaram a formação. O contratorpedeiro USS Shoup moveu-se para estibordo, formando uma barreira defensiva entre o porta-aviões e o submarino emergido. Outro navio da classe Arleigh Burke, o USS Mustin, posicionou-se em ângulo para cobrir o outro flanco do submarino. Acima, o Seahawk pairava com seu sonar mergulhante ainda na água, agora registrando cada movimento das hélices do submarino. Ao manter a posição na profundidade do periscópio, o capitão talvez esperasse que a imersão parecesse algo rotineiro. Em vez disso, virou um espetáculo, algo que transformou sua missão em um livro aberto. O que à primeira vista parecia uma demonstração de presença era, na verdade, o início de algo completamente diferente. Porque na guerra naval moderna, o momento mais perigoso para um submarino não é quando ele dispara um torpedo, e sim quando é forçado a subir para respirar. Cada minuto que o submarino ficava na superfície era mais lucro para a Marinha dos Estados Unidos. O que parecia uma silhueta inofensiva era, na verdade, uma torre de transmissão de segredos espalhando dados pelo ar e pelo mar. Primeiro veio o perfil do radar. Cada vez que o radar de navegação do submarino varria o horizonte, os receptores americanos captavam a frequência do pulso, a largura do pulso, a taxa de repetição. Tudo isso era registrado para os analistas. Esses sinais são como impressões digitais, catalogando-os uma vez, e da próxima vez que aquele radar for ligado, você sabe exatamente qual plataforma está lá fora. Depois vieram os acústicos. O MH-60R pairando acima, baixou outro sonobuoy, não precisava mais procurar, agora estava coletando. Cada rotação das hélices, cada vibração dos motores a diesel funcionando em velocidade de recarga, cada fluxo das bombas de resfriamento, tudo isso, sons únicos. As bibliotecas acústicas da Marinha prosperam com esses detalhes. No futuro, quando outro submarino da mesma classe tentar se esconder, os operadores usarão essas gravações para identificá-lo rapidamente. Os sistemas de guerra eletrônica nos navios de escolta adicionaram mais camadas. Os sistemas ANSLQ-32 não apenas escutavam passivamente, eles dissecavam. Um pulso de satélite para Pequim captou uma transmissão em ondas curtas entre o submarino e seu centro de comando costeiro. Capturaram até mesmo as peculiaridades na modulação. As pequenas imperfeições no hardware do transmissor se tornaram parte do arquivo. Para os americanos, isso foi o prêmio máximo. Nenhum míssil disparado, nenhum torpedo lançado, apenas silêncio e paciência. Enquanto o outro lado revelava tudo, também não era a primeira vez. Em 2006, um submarino chinês da classe Song apareceu na superfície perto do porta-aviões USS Kitty Hawk, surpreendendo os observadores, mas dando à inteligência dos Estados Unidos uma chance grátis de coletar informações. Em 2015, um submarino chinês seguiu o USS Ronald Reagan e novamente acabou revelando padrões que analistas ainda estudam. Cada demonstração de presença teve o mesmo resultado: vazamento de dados em escala industrial. Agora, em 2025, o ciclo se repetiu, mas o capitão do submarino provavelmente relatou como um encontro ousado.
A tripulação do Reagan viu como treinamento real o exercício do mundo real que expandiu sua base de conhecimento sem risco dentro do SIC do Reagan. Ninguém levantou a voz, o oficial de operações simplesmente anotou: contato está na superfície registrando dados. Calmo, clínico, quase entediado. Porque na guerra naval você não vence gritando mais alto, você vence sabendo mais. E agora, a Marinha dos Estados Unidos sabia muito mais do que sabia há 15 minutos. O submarino chinês achava que estava com a iniciativa. Na verdade, ele caiu em uma armadilha que não precisava de isca nem perseguição, apenas disciplina. Durante cerca de 10 minutos, cada navio do grupo tratou o submarino na superfície como uma cobra pronta para atacar. Ele não estava se movendo rápido, não estava apontando armas, mas era imprevisível. E a imprevisibilidade no mar é uma receita para o desastre. Os escoltas ajustaram sua formação. O USS Shoup manteve posição à frente do bombordo do submarino, enquanto o USS Mustin ficou a estibordo, ambos os contratorpedeiros prontos para bloquear qualquer manobra repentina. Os lançadores verticais estavam armados, mas as armas travadas. A ordem do capitão era clara: não escalar a situação, a menos que houvesse ameaça. No alto, o Seahawk apenas circulava preguiçosamente, mas seus sensores estavam definitivamente travados no alvo. Se o submarino tentasse um mergulho de emergência, o helicóptero marcaria o rumo exato e lançaria torpedos em segundos. A tripulação não estava tensa, mas estava muito concentrada. Era exatamente para isso que eles tinham treinado. No Reagan, as operações de voo nem sequer foram interrompidas, os jatos rugiam ao sair do convés, seu trovão ecoando pelo mar até a tripulação do submarino que observava. Deve ter sido algo realmente impressionante. Um único porta-aviões já significava domínio, cercado por escoltas e com cobertura aérea constante. Era intocável. Mas a disciplina era a verdadeira arma aqui. Uma chamada errada no rádio, um gatilho puxado rápido demais, e esse impasse poderia se transformar em um incidente internacional. Os americanos sabiam disso, e os chineses também. Por isso, o tom das comunicações pelo rádio permanecia calmo, até mesmo estéril. Submarino não identificado, mantenha a posição. Você está sendo monitorado. A resposta foi o silêncio, sem confirmação, sem desafio, apenas a presença constrangedora de um submarino que havia emergido no pior lugar possível. Cada segundo passava como uma eternidade. Para os marinheiros no convés do porta-aviões, a tensão não vinha do medo de ataque, mas da pequena margem de erro. Uma virada brusca do leme, uma luz mal interpretada ou até um travamento de radar poderiam parecer hostis. E quando você está cercado por destroyers Aegis, erros são punidos instantaneamente. No entanto, nada aconteceu. As tripulações dos Estados Unidos fizeram o que sabem, esperaram, registraram e deixaram o outro lado soar. Quando o submarino começou a se afastar, a coleta de informações já estava completa. Sua tentativa de intimidação fracassou. O que restou foi um estudo de caso de como a disciplina supera o drama. Quando o submarino mergulhou sob as ondas, o grupo de ataque Reagan não comemorou. Não precisavam. A vitória não foi sobre afundar um inimigo, foi sobre aprender. E na guerra naval moderna, o conhecimento é a arma mais afiada de todas. Submarinos diesel-elétricos, como a classe Yuan chinesa, são caçadores perigosos em águas rasas, silenciosos quando operam com bateria, armados com torpedos e mísseis antinávio. Eles podem ameaçar até mesmo um porta-aviões, mas seu ponto fraco é a autonomia. A propulsão independente de ar aumenta o tempo de patrulha, mas a física ainda exige oxigênio, ciclos de bateria e, eventualmente, a necessidade de emergir. Ao fazerem isso, se arriscam a virar alvo dos sensores dos Estados Unidos. Esta não foi a primeira lembrança e não será a última. A lição para Pequim provavelmente é bem desconfortável. Manobras de intimidação podem funcionar bem em casa, mas acabam saindo pela culatra no mar contra um grupo de ataque em rede disciplinado. Cada encontro próximo se torna um presente de dados. Para Washington, a lição é mais simples: segure o fogo, mantenha a calma e deixe o oponente se expor. O silêncio pode ser mais mortal do que tiros. Agora, aqui vai uma pergunta de verdade para você. Se você fosse o capitão do submarino, vendo os indicadores de bateria caindo, arriscaria emergir perto de um porta-aviões? Mergulharia mais fundo torcendo para ninguém ouvir?
Se você estivesse na ponte do Reagan quando o submarino emergiu, atiraria um tiro de advertência ou confiaria nas defesas do navio? Responda nos comentários. Quero saber essa opinião de vocês. Obrigado por assistir. Se gostou da análise, curta, inscreva-se e compartilhe com quem ama histórias marítimas reais. E como sempre, se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e muito mais. Porque lembre-se, se você está emergindo perto de um porta-aviões dos Estados Unidos, essa é a maneira mais rápida de afundar seus próprios segredos. Te vejo no próximo vídeo.